Hey freaks, estamos de volta mais uma vez, depois de alguns dias aí sem vídeo, né? Só com vlogs, mas estamos de volta. Tô aqui hoje com a presença da minha amada, a pessoa que eu mais amo na minha vida, Fernandinha, tá aqui do lado. Ei, freaks! É isso aí. Voltamos aqui, como eu disse, voltamos aqui mais uma vez, né? Esses são os vídeos que eu gosto de fazer muito, né? O outro é lógico que eu gosto, mas esses eu gosto muito mais, que são vídeos extrovertidos e alegre. Galera, vocês estão sabendo aí do caso do comedor? O O mendigo? cara mais comedor do Brasil ultimamente? O herói de muitos homens aí e o vilão de muitos outros? O caso do mendigo, o famoso mendigo comedor? Pois é, depois de 8 dias, se eu não me engano, 7 ou 8 dias, ele finalmente deu entrevista, cara. Ele falou tudo como foi realmente, né? O que passou. E tô trazendo essa entrevista pra vocês e na exclusiva, não é, né? Porque exclusiva é quem fez foi o pessoal que teve a entrevista com vocês. Mas tô trazendo essa entrevista pra vocês aí, a gente depois comenta, eu e a Fernanda. E Vocês eu já. também, nos Vocês também, né? comentários. Lógico. Eu já tinha visto a entrevista mais cedo. Eu vi um pedaço da entrevista, porque na verdade a entrevista, cara, a É bem entrevista grande. é 40, assim, é 40 minutos de entrevista, então não dá pra você ver toda a entrevista. Eu comecei a ver um pedaço e e fui passando pra frente até o caso que eu queria ver mais, né? Que era a versão do fato dele, né, cara? Que todo mundo, com certeza, todo mundo ali que viu esse caso queria saber a versão do caso dele, velho. Então eu vou colocar o vídeo. Como eu disse, eu não vou colocar o vídeo na íntegra, né? Pra evitar. Direitos. Isso, como? Direitos. Evitar direitos autorais. Cara, tô até emocionado. Para evitar direitos autorais, né? Então eu vou evitar colocar o vídeo na íntegra, vou colocar o vídeo aqui no cantinho, vocês vão estar assistindo. E vai estar um pouco embaixo, vou dar uma desfocada, né? Para não dar direitos autorais nem nada, com o pessoal que fez a entrevista e tal. Mas o áudio vai sair tudo legal, vocês vão conseguir entender bacana. E vou colocar o vídeo para vocês escutar, né? Para vocês verem e escutar. Então, o vídeo é esse aí, pessoal. Um segundinho, deixa eu aumentar aqui. Até o fim, com todo respeito, não cortando o assunto, mas ensejando, gostaria, assim, se possível. A moça me disse assim, vai na quinta-feira tomar um café comigo. Aí falou a linha que ela trabalha e o horário. E então, dali, ela falou, deixa. Como eu disse, eu cortei, né? Eu cortei o vídeo, então eu vou colocar só o pedaço que interessa para a maioria das pessoas. E vamos escutar. Falei, me pague uma cachaça. Ela me deu 2 notas de R$ 5. Eu comprei um maço de cigarro, comprei uma cachaça e pus na garrafinha de água mineral. Eu desci lá na ponte, quem vai para o bairro da Estância, tomei banho, voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça intermitente. Estou voltando no sentido da rodoviária, que a delegacia é a continuação da Avenida da Rodoviária. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei 2 moças, uma com a Bíblia. Eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o banho, voltei. Então, quando eu estou voltando, descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Planaltina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram. E milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima demais. E aí eu olhei para cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, eu? Gesticulei. Fez assim, espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moça, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você. Moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Eu falei, moça, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce
não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquina. Aqui, ó, um carro vermelho. Abro aspas de novo, a televisão está mostrando um carro branco. Eu nunca estive em carro branco. Carro vermelho. Entramos no carro, as câmeras estão lá para testificar. E a nossa polícia civil. Fecha o aspas. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha. Alguns cursos, documentos. E aí, conforme eu ia tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou a um local assim muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra haste, quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é, e que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma má índole, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o haste. Então começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, os corra de chocolate, vai descendo. Que eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso, só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez, porque uma coisa está associada à dor, ao prazer. Quero dar parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar pessoas, porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre. Givaldo, em algum momento ela se retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu por socorro? Nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá para ver nada. Os carros, quando passa, refletem um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima, né, daquele amor, acontece que do nada uma mão deu um murro na janela da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Quebrou o vidro. O vidro estralhaçado, mas pela película ele não... Esfacelou. E aí eu falei, vai. Ela só deitou no outro banco assim, sem esboçar nada, não houve nenhum grito nem nada. Moça, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta. Que porra tá acontecendo? Desculpa a expressão. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo. A minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. Aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro. O ar fumaçado tinha se esvaído quando eu abri a porta. E aí, no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé. A porta aberta, eu... E aí o cara... Eu estou olhando quando ele abriu a outra porta. E aí ele veio, eu só vi mãos. E aí nossos punhos se encontraram em uma sequência que vai e volta, nenhum perdido ao léus. E daí ele parou e ficou olhando. Eu acredito que porque do jeito que ela estava... Ele ficou parado, então alguns segundos se passaram e eu disse, moça, olhando para ele, joga minha calça, por favor. Ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos. Andei, orei mais um pouco, eles parados sem nenhuma voz, sinal nenhum. Apenas ele assim, olhando. E eu andei 2 passos de costa, girei sobre os tornozelos, andei 5 passos, olhei ninguém, 360 graus, vesti a calça, passei a calça no rosto primeiro. Ele não correu atrás de você? Não.
Hipótese E alguma. não disse nada. Nenhuma Só palavra. trocou soco. Só soco. Em algum momento você Nunca ouvi a voz. que fosse o marido dela? Para mim, seria alguma coisa montada, demorou dias para eu entender. Só um único dia antes de eu sair do hospital, eu fiquei ciente que não era. Para mim, teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por 5 metros na minha frente. Mas você acha que fosse uma vingança do cara que você Exatamente. Aí, de repente, o cara usou a mulher dele, ou então pôs alguém, ele queria mesmo me socar. Para mim, na minha cabeça, era isso. Porque naquele momento que eu andei os 5 passos onde parei, eu olhei os 360, vesti a calça, passei no rosto primeiro, vesti a calça. Bom, pessoal, como eu disse, eu cortei o vídeo, né, porque é muito grande, senão a gente ia passar a madrugada toda aqui. E... caralho, velho. Quer começar você, Kena? Começa você. Primeiro, Eu ainda tô digerindo tudo que ele falou. tipo, são versões diferentes, né? A dele, da Totalmente. mulher, do marido. Totalmente, de todos. Primeiro que eu tava pensando Ela não nisso tava agora. com a sogra e ele Isso. falou que ele chamou... Primeiro ele falou que ela chamou ele pra tomar um café. Mas a versão da mulher foi que ela tava com a sogra e a sogra viu dando beijo na boca e tudo. E Na falando frente da filha, da sogra. da filha também. A filha da mulher. A filha. Ela tem a filha? sogra, assim, a filha e a mulher. E ela, na frente da filha, ela deu um beijo, chegou a dar um beijo. Essa foi a versão. Então, foi a hora que ela falou que confundiu com o ex dela E com e Deus. com Deus, né? E aí ela falou que ele foi mostrando coisa pra ela e ela falou, nossa, agora eu tenho certeza que é Deus e que resolveu dar o priquito pra Deus. Então, no caso, credo, me perdoa se eu falei merda, mas tipo, não entendi essa mulher. E aí vem a versão dele, tipo, totalmente diferente. Totalmente também. Também achei que não. Ai, caralho. Também achei que não tem nada a ver. Mas, velho, uma mão no volante e a outra no carinho foi a pior parte de Não, todas. e cara. outra, sabe o que eu reparei? Ele é Cara. um mendigo, por ser um mendigo, ele fala bem melhor do que um presidente, Não, um a maioria- governo a maioria- do eu governo lá. trabalhei há muito tempo atrás, né? Eu trabalhei, você sabe, minha juventude, minha adolescência, eu trabalhei muito em lanchonete. E a gente vê muito essas coisas na night, né? Então, muito morador de rua e tudo. E 70% dos moradores de rua, os que eu conheci, são metidos a intelectual. Não é que são metidos a intelectual, é que já viram muita coisa também. Não, mas Entendeu? ele fala, eu Já falo vi- assim, do português dele é muito bom. Eu sei, Tipo, isso é o normal, Lula, é isso que eu o tô Lula e a falando. Dilma, coloca aí. O Lula e a Dilma são dois sem vergonha, que não vale bosta nenhuma. Não, Quem é Dilma? eu digo do português, entendeu? Eu Da sei, fala eu sei. dele. Mas é o que eu digo, o mendigo mesmo, ele, carinho, o mendigo já rodou o Brasil inteiro, ele já veio todos os lugares, ele sabe falar bem, não vê que ele é bem gesticulado. Não, ele também tenta ressaltou que gesticular, tinha- tenta não sei o quê, tenta falar palavras certas. Ele também falou, ele falou que tinha cursos, né? Que mostrou pra cursos mulher que tinha também? curso, ou seja, por que Não, ele muitas tá de dessas pessoas, mendigo? não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque muito mendigo é estudado, tem faculdade, tem tudo. E Então, mas por eu que tá mendigo? Inclusive, eu conheço mendigos lá no Brasil, que são, na Anápolis, onde a gente viveu, que era rico, e optava viver como mendigo. Eu também não entendia. E por quê? Cada pessoa tem Meu sua cabeça, eu não Deus. sei. Cada pessoa tem sua A cabeça. pessoa tem dinheiro, casa, tudo, e optava por ser Sim, mendigo. não sei, isso... Carinho, cada pessoa tem seu trauma, cada pessoa tem sua, entendeu? Então, não tenta entrar na cabeça da pessoa. Nossa, mas no Esse Brasil, assunto é outra viver na coisa, esse rua, assunto é outra cara. coisa. Vamos voltar aqui pro assunto desse cara aqui, porque, velho, sinceramente, eu como casado, eu não paro de pensar no corno, velho. Como que tá esse cara, velho? Ele achou que eu já tava acabando o assunto. Aí vem o mendigo de novo, que acabou com a vida dele. Super herói brasileiro aí, que muita gente tá idolatrando o mendigo. Não, o mendigo vai ficar rico, daqui né, Um você dia sabe. vai estar fazendo sucesso no Instagram, Facebook, Já tá YouTube, fazendo. canal aí, o Mendigo Comedor. Vai montar o canal Mendigo Comedor. Sei lá, isso mais ou menos, essas coisas. Mendigo Comedor de casado, Mendigo Comedor de não sei. E, cara, que caso mais louco, velho. Que caso mais louco. Eu não tinha comentado antes quando aconteceu. Até porque não tive tempo também, né? Infelizmente de trabalho e tal. E como vocês perceberam, tem dia que eu não venho com vídeo. Mas hoje eu não pude deixar passar, cara. Que na hora que eu vi a entrevista dele, eu achei. Antes, se eu não me engano, já tinha falado que ele tinha dado uma entrevista. Uhum. Se eu não me engano. Já tinha saído outra versão também. Agora que eu me acordo. Dele? Sim. Não. Que falou que ele tinha dito. Ai, cara, eu não me acordo da entrevista. Deixa eu ver se eu busco aqui a entrevista dele.
Mas já tinha saído outra versão também. Inclusive a versão do marido também já foi outra, entendeu? Então, Sim, a então mulher você foi sabe nem que uma. você acredita que a mulher é doida, né? Que a mulher, eu que sei que a mulher tem problemas mentais. Cara, vamos ver o que a pessoa, vamos ver o brasileiro. Melhor de tudo isso é ver o que o brasileiro fala, cara. Vamos ver os deboche. comentários aqui. Primeiro, como vocês estão vendo, eu só consegui reparar a delicadeza que ele falou dela. Tá tudo errado, mas o cara fala bem. Isso a gente não pode negar. Viu? Isso que eu percebi também, cara. Mas é o que eu falei, cara. É o tal do mendigo. Mendigo é rodado. Mendigo é rodado. Mendigo tem experiência de vida. Então, ele é inteligente. Eles sabem falar, a maioria deles sabem falar bem. Eu percebi que ele é um pouco QBU também. Se o pessoal não sabe o que é QBU, eu percebi que ele é um pouco doido também. Quem acompanhou a entrevista dele, do começo viu que ele é um pouco assim, meio, sabe, fala coisa com coisa às vezes. Então, Aumenta, no caso. Não, Pode ele é ser? um pouco QBU mesmo. Ah. Que fala coisa tá falando uma coisa, de repente dizia pra outra. Segunda opinião, né? Segundo comentário. Concordo plenamente, gostei da postura dele, foram vários memes, só pelo fato dele ser morador de rua. Mas o que falta em muitos homens, esse cara usou. Palavras sábias com respeito, palavras sábias com respeito. Momento nenhum julgou a mulher, muito pelo contrário, parabenizou ela. Entrevista top dele. Nem tanto, normal, uma coisa normal. Ele parabenizou ela, lógico. Ele vai parabenizar ela, né, cara? O que você quer que ele faça? Até porque ela deu pra ele, né? Uma pessoa chegar assim e falar assim, não, quero dar pra você. E você fica... Uma vez, eu não sei se eu te contei esse caso. Uma vez eu muito jovem e o Bruno, quando a gente era jovem e adolescente, trabalhava na noite. E a gente gostava de sair, no dia da folga da gente, a gente saindo, e veio 3 universitárias, tinha acabado de passar também em odontologia, e não sei o que, tava aquele alvoroço, todas bêbadas, loucas, e parou as 3 também. Tava eu e o Bruno em frente a Flá, não sei se você se acorda da Flá, ali que era em frente aos bares, ali das sinucas, não sei o que. Não. E parou e me olhou assim, parou do nada assim, falou, eu quero fuder, eu quero meter, e essas coisas tudo louco assim, sabe, gente? E me chamou, vamos entrar no carro, não sei o que, vamos entrar, vamos pro motel, não sei o que. E eu não acreditei, porque eu fiquei paralisado. Ao contrário dele, né, eu e o Bruno ficamos paralisados, tipo, o quê? E elas falando tudo aquilo, vamos entrar, vamos abrir a porta. E até que desistiram, a gente ficou tão paralisado que desistiram, foram embora, o carro entraram e foram embora. E eu e o Bruno passou a noite inteira, fomos pro bar, bebendo, ficou a noite inteira pensando nisso e falando disso. Bom, terceiro comentário, né? Que... Isso eu não tinha te contado, isso eu nunca tinha comentado isso. Você já me conhecia? Não te conhecia. Isso faz muito tempo. Quase 4 anos antes de te conhecer. Pois sim, próximo comentário. Postura de hombridade e articulado, higienizado, todo mundo ajudando ele porque é boa praça. Isso aí, é como a gente falou, ainda vai acabar virando um Instagram aí, um YouTube, o que passa, cara? Você tá pensando aí na história que eu contei aqui ainda, né? Isso é coisa de juventude. Próximo comentário. Nem foi o que eu disse quando vi a entrevista. Não, né? Foi o que eu disse quando vi a entrevista. Sim, a Fernanda comentou a mesma coisa. Ele é bem gesticulado e fala bem e tudo mais. Tem uns dentes certinhos, né? Pra ser mendigo. Sim, você tinha comentado isso pra mim. Uns dentes assim, alinhadinhos, branquinhos. Geralmente, dente de mendigo é tudo podre. Mendigo, né? Com tanta pinga, tanta droga. Então... Comentário de uma mulher aqui, ó. Mulher gosta de respeito e carinho. Talvez ela não tivesse isso e se encantou com a atitude do mendigo. Mas verdade, parece que ele é mais... Mas ela que foi atrás. Como que ela sabia que ela ia ser tratada assim? Talvez já conhecia. Tem foto deles. Ou não é esse? As fotos que saiu dele fazendo assim, não era ele? Com a mulher, com a Bíblia, alguma coisa assim? Não, mas porque ele falou que pediu pra elas orar pra ele. Não foi? Aquilo não foi é foto esse? deles, não é? Pra mim, aquela foto são deles. Sim. Pois então, esse caso tá muito mal contado. É uma versão... Depois eu vou pesquisar esse caso mais e trazer na íntegra aqui. Cada um falou uma versão diferente. Cada um falou uma versão. O corno pra se justificar porque foi corno. A mulher pagando de louca. São muitas versões. E ele, desse mendigo, eu não sei não. Galera, é isso, o vídeo é esse, cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Por favor, comenta, velho. Porque, cara, eu como o Brasil todo deve estar louco, né? Todo mundo.
o WhatsApp, todo o grupo, Instagram, tudo Fazendo só fala meme. disso, memes. E agora com a entrevista dele, então, agora que saiu muito mais meme, cara, então, saiu mais memes, né? Então comenta, diz o que vocês acharam aí dessa loucura. E fui. Muito obrigado a todos, compartilha, deixa o like. E é isso aí, galera, muito obrigado, fui. Sim, porque ele já tá morrendo com o nariz entupido.